Graças, paz. Louvado seja Deus. Eu tenho aqui uma mensagem poderosa da parte do Senhor e quero compartilhar essa noite com vocês, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Gálatas 5:1. Está, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar, não tornei-vos a colocar debaixo de jugo da servidão. Só esse versículo. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele está apontando por algo que Deus realizou na vida dos seus filhos, através da vida de Jesus Cristo. Quando ele ofereceu o filho dele, ele ofereceu para que ele trouxesse a libertação. E ele veio com uma palavra de Deus e lançou ela sobre as pessoas aqui na terra. Então ele está fazendo essa reflexão, lembrando esse povo de algo que Deus havia feito por eles, para que eles não voltassem novamente a viver a escravidão. Eu peguei essa passagem aqui para dar aqui uma abertura na mensagem que eu vou trazer essa noite, porque eu quero levar vocês a caminhar comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 24. Está escrito assim: e sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ele ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? E disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o filho dela e comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que comamos, e ela escondeu o seu filho. Eu comecei a meditar um pouco nesse texto, e uma coisa assim que me chamou a atenção, é que a partir do momento em que nós recebemos a libertação das nossas vidas, verdadeiramente nós somos livres. Mas eu lendo isso daqui, eu notei alguns pontos aonde eu pude perceber que esse rei de Samaria ainda não tinha entendido o grande poder que Deus tem, porque a história ela nos diz que o tal do profeta Eliseu, numa certa vez, ele estava na sua casa
quando o moço, o seu servo, ia saindo de madrugada, ele avistou um numeroso exército. A partir desse momento, ele começa a indagar e comenta isso com Eliseu, dizendo: o exército está vindo para cá e nós somos pequenos, eles são numerosos. E agora? Eliseu, ele tinha convicção do Deus o qual ele servia. A mente dele já havia recepcionado a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ele sabia quem ele era no reino. Ele passa naquele momento a ter um diálogo com Deus, dizendo: Deus, abra os olhos desse moço, para que ele veja. Quando Deus abre os olhos do moço e ele olha, ele vê que maior são os que estão com ele do que os que estão lá fora. Quando o exército de Ben-Hadad vai se aproximando e chega com o objetivo de prender ou de capturar Eliseu, Eliseu antes faz uma oração e diz assim para Deus: cega eles ou fere-os de cegueira. E aí Deus ouve a voz do seu filho, do seu servo, e assim ele faz. O inimigo chega, o adversário chega, e ele diz: não é essa a cidade, não é esse o local que você está procurando, e nem está aqui a pessoa que você está procurando. Vem cá que eu vou te levar. A história vai dizer que ele leva o exército de Ben-Hadad para dentro de Samaria, aonde está o rei Jotão. Eles entraram no meio de Samaria, não puderam fazer sequer nada contra os samaritanos. Quando o rei olhou e viu que era um exército inimigo, queria matá-los, mas o profeta disse: não, vocês não vão fazer isso, porque eles já estão prisioneiros de vocês. Muito pelo contrário, vocês vão fazer um banquete e servi-los. Foi exatamente isso que aconteceu. Vai acompanhando aqui no meu raciocínio, você vai entender a revelação. Quando eles comeram e beberam, se retiraram daquele lugar. E nunca mais passou na mente do inimigo em tentar alguma coisa contra Israel, contra Samaria. Aí no capítulo 7, vai nos dizer o seguinte: Segunda Reis 7, vai nos dizer o seguinte, perdão, antes do 7, vai dizer assim, no 6, (24), vai dizer assim: o rei Ben-Hadad, ele juntou todo o seu exército. Depois de um bom tempo que não tentou mais nada contra Samaria, ele resolve agora reunir o seu exército e ir
contra Samaria e cercar Samaria. Então ele pega todo o seu exército e sobe e faz um cerco em Samaria. Samaria agora, ela está presa, ela está na verdade aprisionada, porque o inimigo está para o lado de fora, esperando uma oportunidade de ter acesso dentro de Samaria e conquistar Samaria, derrotar Samaria. Enquanto isso não acontecia, Samaria começou a padecer necessidades, porque ninguém podia sair de dentro de Samaria. Por causa desta situação, o rei que presenciou uma manifestação sobrenatural da parte de Deus, porque isso é sobrenatural, o inimigo se aproxima com intenção de saquear, de dominar. Muito pelo contrário, através do poder de Deus, ele é dominado, ele é manietado, e ele não consegue nada. Então ele presenciou uma cena que é sobrenatural. Porém, Eliseu já tinha fama de ser usado grandemente por Deus. A história dele era muito conhecida, mas ele estava cercado. Tinha um profeta que estava dentro da cidade. Ele sabia que Deus era poderoso, porém, a mente dele começou a agir de uma forma contrária do que ele já tinha visto e presenciado. A mente dele, a mente humana, começa a mostrar para ele o problema que está acontecendo em Samaria. Por isso que quando as mulheres chegaram bradando e gritando, o rei estava em cima do muro. Quem está em cima do muro andando de um lado para o outro é porque está perdido, está sem direção, não sabe o que fazer. E de repente aparece uma situação como essa diante dele. Aí que fica mais estreito a situação, porque a esperança dele é que aquilo ali fosse resolvido, solucionado, fosse atenuado o problema. Mas enquanto ele pensava que iria melhorar, estava piorando. Quando aquelas mulheres bradaram e gritaram e contaram a história, a Bíblia vai dizer que ele rasgou as suas vestimentas. E por debaixo das suas vestimentas, ele estava usando vestes de trapo, estava usando vestes grossas, ou silício, ou seja, ele estava martirizando o seu corpo. Por isso que quando acontece a cena, ele diz assim, que Deus me faça isso e mais outro tanto. Ou seja, ele estava completamente manipulando o corpo dele, através dos pensamentos, achando que fazendo aquilo iria resolver o problema. Fazendo o sacrilégio como ele estava fazendo, iria resolver o problema. Foi exatamente nesse momento em que ele decide cortar a cabeça de Eliseu. Enquanto isso não acontece, é apenas plano do rei contra o profeta. No capítulo 7 vai traçar a seguinte informação: Eliseu aproximou-se do rei, chamou a atenção dele e disse: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O rei não está pedindo isso. Isso aqui é uma intervenção do céu. Deus olhou para Samaria e viu o que estava acontecendo com Samaria. Samaria estava em um cativeiro. Samaria estava em prisões.
Mas o que me chama a atenção aqui é que a maior prisão não era a qual Samaria estava, mas a qual o rei estava. Porque no momento em que Eliseu libera a palavra profética dizendo o que Deus mandou ele falar, do lado está o capitão. E a Bíblia vai dizer o seguinte: esse homem era o qual o rei apoiava a sua mão. Presta atenção na história. A Bíblia vai dizer que esse capitão era a pessoa em quem o rei apoiava a sua mão, ou em quem ele confiava, ou se equilibrava. E exatamente essa pessoa que vai abrir a boca para colocar uma dúvida na mente do rei. O profeta lança a palavra dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá provisão da parte de Deus. Uma palavra profética está sendo liberada. Aí eu converto essa palavra na seguinte interpretação: Deus está dizendo, a partir de hoje não haverá mais cativeiro para Israel. Deus está dizendo nessa expressão: a partir de hoje eu estou tirando Samaria deste cativeiro. É um decreto do céu que está determinando o que vai acontecer a partir daquele momento, qual será o destino de Samaria. É uma decisão do céu. Só que na terra tem um homem, tem um capitão que vai dizer o seguinte: ainda que ele abra janela no céu, ia acontecer isso. Uma palavra é liberada para libertar, para destravar a vida de Samaria. Mas o homem o qual o rei se apoiava lança uma palavra oposta, dizendo que isso não seria possível. Mas o profeta sabe quem ele está representando aqui na terra, e ele diz: vai acontecer. Você vai ver com os seus olhos, mas não vai usufruir. Enquanto o adversário está querendo abortar a ação divina. Por isso que em Gálatas a expressão: ele veio para nos libertar, agora através dele verdadeiramente nós somos livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Essa é a verdade da palavra. Isso não é a expressão humana, isso é do céu. Se ele liberta, você está livre. Mas o capitão vai dizer o contrário. A partir desse momento, era para o rei tomar posse, era para ele se tranquilizar, mas a sua mente agora está aprisionada em dois pensamentos. O da profecia, a palavra recebida da parte de Deus. A outra, recebida do homem. Uma do ser espiritual, a outra do ser terreno. O capitão aqui é o ser terreno, é o homem. O outro é o ser espiritual, aquele que olha para você, da onde ele está, e vê o que está precisando fazer na tua vida, e ele libera. É a vontade dele. Aí a história vai dizer o seguinte: ele fica no seu palácio, estão comendo os cavalos, porque a fome é demais. Samaria está aprisionada por culpa do rei, porque Deus já liberou o decreto. O decreto já está liberado.
Já está liberado o decreto de Deus, já está liberado. Eu não sei se você está entendendo, mas já está liberado. Você precisa se apoderar do que está liberado. O rei precisava se apoderar do que estava liberado, mas ficou no palácio. As coisas estavam acontecendo, a fome estava se alastrando, estavam agora perdendo todos os seus animais. O cativeiro na mente, a prisão da mente, porque o rei estava lá, mas será que vai acontecer? Como vai acontecer? Mas do lado de fora, se eu abrir os portões, o inimigo entra. O leão está do lado de fora. O leão está do lado de fora. E quando você sabe que tem um leão do lado de fora, você não abre a porta, você não sai. O medo, o rugido do leão assusta. Já pensou você no monte orando e de repente você escuta o rugido do leão? Só que a profecia que é liberada, escuta isso, irmão. Só que a profecia que é liberada, ela é liberada da seguinte forma: amanhã, quase a esse tempo, haverá provisão da parte de Deus. Aonde? Dentro de Samaria? Não, fora de Samaria. Precisa ser despertado na mente do rei uma mente de valente, porque só os valentes se apoderam do reino. Tem valente aí? Tem valente aí? Aleluia! Escuta, irmão. Essa é a profecia, é do lado de fora. Ele tem que sair para tomar posse. Mas aí ele passa a noite toda, porque no dia seguinte está tenso, está preocupado, uma opressão, uma situação difícil. A mãe comendo filho, as pessoas comendo os animais que tinham. A cidade estava um caos terrível. Mas Deus, quando Ele libera uma palavra, Ele vai usar o método dEle, para que isso se cumpra na minha e na sua vida. Ainda que haja um capitão dizendo que isso não será possível, Deus vai honrar a palavra que foi liberada. Deus vai honrar a palavra que foi liberada. Do lado de fora de Samaria, tem 4 homens que foram rejeitados por causa da enfermidade que estava sobre eles, a lepra. Do lado de dentro eu tenho um rei com 2 pensamentos. Uma que recebe do mundo espiritual e o outro que recebe do mundo físico. Do lado de fora eu tenho 4 homens doentes, leprosos, que estão perdendo parte do seu corpo, que de repente a Bíblia vai dizer que eles começam a conversar entre eles. E um deles vai dizer o seguinte: se a gente for até os portões de Samaria e tentar entrar na cidade, vamos morrer, porque eles já estão morrendo lá. Se ficarmos aqui no deserto, vamos morrer. Isso aqui é o pensamento deles, é a ação da mente. O outro: se formos até o acampamento dos sírios e nos matarem, morreremos. E o outro: tem outra saída, tem outro jeito, de qualquer forma vamos morrer, então vamos para lá. Essa é uma decisão que eles tomaram. Sabe o que eu acho interessante? O rei, ele tem apenas 2 informações, uma vinda do mundo espiritual e outra da terra. Os 4 leprosos eram 4 mentes, uma diferente da outra, mas eles foram unânimes na decisão.
Se não houver unanimidade na decisão, o que vamos fazer, para onde vamos, qual será o rumo, qual será a caminhada, aonde nós queremos chegar, nós vamos perecer aqui onde estamos. Então, vamos lá para o acampamento dos sírios. E eles começaram a caminhar. Agora presta atenção em uma coisa: enquanto o rei está lá no palácio, os leprosos do lado de fora caminhando com dificuldade, porque não dava para correr, porque a enfermidade, ela vai mastigando o corpo do ser humano, ela vai gerando dores insuportáveis, sem contar que estava ficando podre parte do corpo dos leprosos. Mas mesmo assim, eles estavam querendo viver e não morrer. Porque se eles quisessem morrer, eles teriam ido para Samaria. Se eles quisessem morrer, eles teriam permanecido no deserto. Mas eles queriam viver. E eles estavam com muita fome. E eles falaram: vamos ao acampamento, porque lá vamos encontrar. E se eles nos derem comida, vamos viver. Se não... Mas enquanto isso está acontecendo, enquanto eles estão caminhando com dificuldade, um tentando ajudar o outro, mas sem força, mas estão caminhando sem retroceder. Eles estão indo para o acampamento dos sírios e não estão retrocedendo. Eles saíram no crepúsculo, na madrugada, e estão indo para o objetivo deles. Enquanto isso, Deus, para honrar a palavra dele, entra em cena na história, porque a palavra que foi liberada não vai voltar vazia, sem antes cumprir aquilo para qual foi designada. E se ela foi designada para tornar Samaria próspera, ela vai tornar Samaria próspera. Se ela foi liberada para tornar Israel próspero, Israel será próspero. É a palavra que foi liberada. Você acredita nisso? Que tem uma palavra liberada esta noite para a tua vida? Aleluia! Isso aqui é palavra profética, é para quem acredita, é para quem crê. E se você acredita, você vai viver. Porque tem um aqui que não estava acreditando. No final você vai entender o que acontece com quem não acredita. Eles estão caminhando com dificuldade. Deus na atmosfera espiritual está trabalhando. Porque é assim que Ele faz. Enquanto o rei está lá, e aí a palavra foi liberada, o que eu faço? Eu não sei, a mãe ali já comeu a criança, está um negócio terrível aqui, a profecia, mas o capitão falou que isso, e eu confio nele. Esse é o grande problema, em quem você está confiando, nas forças do seu braço ou do braço de Deus, no homem ou em Deus, no que você pode fazer ou no que Deus pode fazer. Depende em quem você está acreditando, porque se você está acreditando em Deus, vai acontecer. Pode passar o tempo que for, vai acontecer. Como Ele vai fazer, eu não sei, é do jeito dele. Porque aqui ninguém sabia como Ele iria fazer para que isso acontecesse em Samaria. Porque o rei estava com medo do leão que estava do lado de fora, rugindo, bramando. A Bíblia diz que Deus fez os sírios, Deus fez os sírios ouvirem um barulho de um numeroso exército. Eles estão no acampamento, mas de repente ouviram um barulho de um numeroso exército. Quem fez isso? O próprio Deus. Deus está trabalhando para trazer a bênção prometida. Deus está trabalhando para trazer a bênção prometida. Como é que Ele está fazendo? Eu não sei, mas essa aqui Ele fez desse jeito. Ele pegou os 4 leprosos
que estava lá no deserto, fez com que eles saíssem dali. E ele planejou que os sírios ouvissem um barulho, e eles estavam ouvindo o barulho. Tem um exército aí vindo. Eles se juntaram contra o exército do sul, estão vindo contra nós. E eles largaram tudo para trás. Tudo por causa do barulho. Quem fez eles ouvirem o barulho? Sabe o que eu vejo nessa situação? Deus está colocando o seu inimigo para correr. Se ele cercou e falou, eu vou destruir a vida dele, a vida dela, Deus nesta noite está dizendo, eu vou botar para correr. De que jeito? Do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Você quer do seu, mas é do meu. E de repente, queridos, a Bíblia vai dizer que os 4 leprosos vão se aproximando do acampamento. E de repente, eles olham e não escutam barulho, não escutam sons de pessoas, apenas o movimento dos animais que ficaram, dos cavalos, apenas as riquezas que haviam deixado. E quando eles entram num acampamento, eles viram que não tinha ninguém. E eles começaram então a comer tudo que tinha ali. Eles foram degustando de tudo que tinha. Enquanto isso, do outro lado, em cima do muro, está o rei sem direção. Está o líder de Samaria sem direção. O líder está sem direção. Os leprosos estão caminhando e não recuam. Mas o rei está caminhando em cima do muro e ele volta. A profecia foi liberada. Mas o capitão falou que não vai acontecer. A profecia foi liberada. Mas o capitão está dizendo que não vai acontecer. O grande problema do ser humano é que a sua mente, ela manipula. Ela traz informações que não tem nada a ver. Tem coisas que a mente ela traz, que a sua imaginação ela gera, que não tem nada a ver. Presta atenção na história. A palavra profética foi liberada e uma palavra oposta foi liberada também. Colocou a mente do rei no estado de dúvida. Não sabe o que fazer, está indeciso. Deus age do jeito dele. Vou abençoar Samaria, vou enriquecer Israel, vou abençoar Israel. Esse negócio deles, sabe, ficar do jeito que ele não vai ficar mais. Eu vou mudar a história, vou mudar o destino. Decisão de Deus. Aí Deus está trabalhando, está agindo, está ali fazendo. De repente, aqueles leprosos que se saciaram, pegaram ali os despojos, esconderam partes para ele. Mas aí caiu em si o quê? Que aquele dia era dia de boas. Era dia de boas. Jesus, ele disse que ele foi ungido pelo Pai para apregoar as boas novas, para libertar os cativos das suas prisões, para dar vista aos que não enxergam. Os leprosos mencionam algo ali de boas novas. Espera aí, eles estão precisando enxergar o que nós estamos enxergando. Não podemos viver só nós de tudo isso. Vamos até os portões de Samaria e anunciaremos a ele o que está acontecendo. E eles foram, chegaram no portão de Samaria e bradaram para os porteiros dizendo: ei, avisa o rei que os sírios não estão nos
acampamento, eles fugiram, eles abandonaram tudo e largaram tudo lá. Os porteiros mandam a mensagem para o palácio real, a informação chega até o rei, e o rei continua com a mesma mentalidade. Para piorar, ele estava com aquela dúvida, agora piorou, porque a mente dele começa a trazer imaginações, a ponto dele dizer o seguinte aos servos dele: vocês querem saber de uma coisa? Ninguém disse isso para ele, foi a mente. A mente do ser humano, ela é assim. Deus está falando algo, que vai fazer algo, que vai levar você para as nações, que vai levar você para o exterior, que vai levar você para realizar os planos dele, as obras dele, os projetos dele. Mas a mente começa, a trazer informações que não tem nada a ver. Foi isso que aconteceu com esse rei. Ele vai dizer assim para os servos dele: ei, você quer saber de uma coisa? O rei da Síria está tramando uma emboscada contra nós. Eles estão querendo que nós saíssemos daqui da nossa cidade e fôssemos até lá, para eles nos pegar de surpresa e tomar Samaria. Entendeu aí, irmão? Eu peguei. Esse é o plano do inimigo. Só que ele abraça o plano do inimigo na sua imaginação, mas na realidade não era isso que era para ele estar vivendo. Diga para a pessoa que está do teu lado, como um profeta, como uma profetisa, diga assim: não era isso que era para você estar vivendo. Não, agora você falou como uma pessoa normal, agora fala como um profeta de verdade. Vai, diga isso para ele. Agora fala para ele assim: sabe por quê? Agora diz para ele por quê. Porque a palavra foi liberada de provisão da parte de Deus, mas a sua mente está cativa. Enquanto a sua mente não sair desse cativeiro, você não vai viver aquilo que Deus está prometendo. O rei, enquanto estava nesse cativeiro, ele não estava vivendo o que Deus estava prometendo para Samaria. A notícia chegou mais uma vez, uma pelo profeta e agora uma pelos 4 leprosos. Mas mesmo assim, o rei não saiu. A prisão da mente impede você de conquistar. Vou repetir. A prisão da mente impede você de conquistar. O que está passando pela sua mente? Acerca das promessas que Deus tem feito. O que está passando na sua mente acerca de tudo que Deus tem falado ao longo dos anos? Pensa aí. Deus tem falado muita coisa, mas às vezes a prisão na mente. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, não porque o rei merecia, porque graça é isso, é fazer algo mesmo quando a pessoa não merece. Porque se fosse mapear a origem, a linhagem, a história, ele vem de uma história completamente oposta à de Deus. Acreditavam em outros deuses.
Os seus pais acreditavam em outros deuses. Mas mesmo assim, Deus, pela sua infinita misericórdia, para tirar Samaria da situação em que estava naquele cativeiro, Ele usa os métodos dele, até que esse cativeiro da mente seja arrancado. Porque ele olha para os leprosos e vem na imaginação o quê? Mas são leprosos. O inimigo não quer nada com eles. Praticamente daqui a algum tempo vão morrer. Eles não têm nada para oferecer. E aí Deus muda completamente a forma que as pessoas estavam vendo. Aqueles que de repente eles pensavam que não tinha nada para oferecer, foram exatamente esses que foram usados. Alguém está olhando e não está valorizando. Alguém passa perto e olha e só vê lepra, só vê enfermidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a cura será estabelecida. A cura será estabelecida. E o que era leproso se tornará são. E o que se torna são tem testemunho para levar para as nações. Se você olhar para você mesmo, antes você era um doente. Havia doenças na sua vida, havia enfermidades na sua vida, havia prisões na sua vida, haviam coisas imundas, mas o Senhor olhou e resolveu mudar a história. Olhou para mim e resolveu mudar a minha história. Olhou para você e resolveu mudar a tua história. Então você não pode mais aceitar o jugo do inimigo. Você não pode mais aceitar esse jugo. Porque se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Quem está livre nessa noite para dar um brado de aleluia, de glória a Deus? Racalamanda ravassia, lacalavassóbria. Deus está querendo desatar. Deus está querendo quebrar aquilo que tem aprisionado a mente das pessoas. Porque quando uma pessoa está aprisionada, ela fica com as mãos atadas, ela fica sem poder agir. Eles estavam ali, estavam sem ação, sem saber o que fazer. Aí tem alguém lá dentro que diz assim para o rei: ô rei, por que a gente não pega aí um desses israelitas e manda eles, tipo como cobaia, e manda eles, para eles dar uma espiada, para ver se realmente não tem sírios no acampamento, para ir confirmar. Eles nem estavam dando crédito, muito crédito, ao que os leprosos estavam dizendo, exatamente porque são leprosos. Mas se os leprosos não chegam ali para acender um pouquinho daquela chama que estava se apagando, já era Samaria, já era Israel. Quando eles têm a ideia de colocar alguns dos israelitas para ir espiar, eles dizem assim: olha, restinho dos cavalos que sobraram aí, porque o povo comeu tudo, uma boa parte, o restinho que sobrou, pega eles, coloca em algumas carruagens e manda eles lá. Aí pegaram 2 carruagens, devem ter colocado 2 cavalos em uma, 2 em outra, sei lá. Ou mandaram as 4 carruagens, ou seja, aliás, os 2 cavalos em cada carruagem, os 4 em uma carruagem. Enfim, a história diz que eles saíram para ir espiar, e quando eles chegaram lá, constataram que aquilo que o profeta havia falado estava se cumprindo. Escuta, irmão,
aquilo que Deus falou, queira o inimigo ou não, queira o capitão ou não, ele vai ter que ver o povo de Deus usufruindo. Ele vai ter que ver o povo de Deus usufruindo. Se Deus falou que vai usar o teu filho, tua filha, teu marido, a esposa, seja lá quem for, se Ele falou que vai usar, Ele vai usar. Queira o capitão acreditar ou não, mas vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Eu gostaria que o grupo de louvor viesse aqui. Nós vamos fazer uma adoração aqui para o Senhor. Porque o que eu acho interessante é que quando Deus decidiu mudar a história de Samaria, Ele não pediu opinião para ninguém. Ele não perguntou para ninguém. Ele decidiu. Ele decidiu. Cutuca essa pessoa que está do teu lado e diga: Deus decidiu te abençoar hoje. Não, diga com vontade, diga: Deus decidiu te abençoar hoje. Escuta, irmão, Samaria não foi abençoada no dia seguinte. Ela foi abençoada no mesmo dia que recebeu a profecia. Porque quando Deus libera, é decreto. E o que Deus decreta, está decretado. Não tem revogação. Deus decretou Rafael abençoar, então está abençoado. Está abençoado. Se Deus decidiu usar os 4 leprosos, mesmo com lepra ou não, eles foram usados. Se Deus tomou alguma decisão essa noite em abençoar alguém da tua família, não se preocupe, isso é apenas o início de uma mudança de história na vida do teu familiar. Ah, mas ele ainda está aprisionado a isso e a isso e a isso. Ele é um leproso, ele é isso e a... Não importa. Se Deus resolveu tomar a vida dele, Deus tem uma decisão de destino para famílias nessa noite. Deus, ele tem uma tomada de decisão que ele não precisa perguntar a ninguém, ele mesmo decide. Então nessa noite já está decidido que aquele que em você estava tanto clamando ao Senhor pela mudança, Deus já está mudando. É a tomada de decisão de Deus. Ele decidiu fazer isso. Nós vamos adorar o Senhor. Queridos, a gente olha aqui assim, é só um ato profético. Mas eu quero que vocês imaginem algo aqui. Nós temos aqui instrumentistas e nós temos aqui cantores que quando estão em cativeiro, quando estão com a alma aprisionada, eles não conseguem emitir a gratidão, porque aquilo que está aprisionando eles não deixa isso acontecer. O rei estava aprisionado na dúvida. Por causa da dúvida, Samaria estava passando por um bom tempo o que estava passando. Mas o interessante é que Deus, ele decidiu mudar a história da nação israelita. E aí ele vem e vai começar a desatar. Ele vai começar a tirar tudo aquilo que é prisão.
aquilo que impede você de adorar o Senhor, Aleluia, glória a Deus. aquilo que está lhe impedindo de adorar o Senhor, Deus decidiu nessa noite, tirar aquilo que estava aprisionando. Por isso que no Salmo 142, o salmista ele diz para o Senhor, em um brado, ele diz: Deus, tira a minha alma da prisão, para que eu adore e bendiga o teu nome, para que os justos se aproximem de mim e vejam a tua glória. Aleluia. Quando Deus ele decide, o som ele é diferente, porque o salmista, depois que ele clama ao Senhor, ele começa a entoar cânticos de adoração. Porque o Senhor se colocou de pé e olhou para Israel e disse: hoje eu vou tirar as prisões da mente, os cativeiros da mente. Qual é o som quando Deus desce na terra? Se coloque em pé em nome de Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? O inimigo vai ouvir o som. O inimigo vai ouvir o som. O som de alguém que está ao seu favor. Amanda lavasse, ela calava sombra. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Este é o som. Este é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Ele está aqui. Este é meu som. E este é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. É o som dos correntes sendo quebradas. É o som de liberdade. É o som de vitória. É o som do triunfo. É o som da liberdade. É o som da cura. Este é o som. Qual é o som? Qual é o som que você está ouvindo? Qual é o som? É o som da voz de Deus. É o som da voz de Deus. É o som. Este é o som. O carpinteiro batendo a porta. Abre a porta. O carpinteiro batendo a porta. Abre a porta. Abre. E este é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E este é meu som. Do lado de dentro
dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E este é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. És o nome mais lindo que eu conheço. Há um som, há um som do céu liberado nessa noite. Há um som, e o som é da voz de Deus dizendo: hoje eu estou colocando por terra tudo aquilo que estava lhe prendendo, tudo aquilo que estava lhe impedindo de avançar, de conquistar, tudo aquilo que estava paralisando. Hoje Deus está dizendo: hoje eu ponho por terra tudo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. És o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. És o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Este é o som. Carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E este é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. E esse é o meu som. Chocoro monta lá barrai. É o som do meio feituoso dessa igreja. Deus está me falando que ele vai descer um som de um meio feituoso aqui. Vai pegar essa liderança e vai conquistar esse bairro. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Oh, carpinteiro. O carpinteiro batendo.
falar para esse irmão aí, ó, de camisa jeans. Você mesmo. Tem uma unção nova de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo está dizendo para mim, moço, que há algo novo de Deus que Ele está trazendo para dentro da tua casa. Há uma fúria do diabo muito grande, mas ele manda dizer para você que a mudança vai ser poderosa. Poderosa. Se enche, rapaz. Se enche. Você já teve experiência linda com Deus, e Deus está me dizendo: eu vou renovar ele de um jeito. Eu vou trazer coisas para a casa dele. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. E Deus está me dizendo que Ele vai te renovar. Você vai ser 2 vezes mais do que você já foi. Quando Deus desce na terra, qual é o som? Suas mãos aí aos céus. Se você tiver liberdade agora, comece a orar em línguas aí. Oh, nós estamos cantando aqui. Qual é o som? Comece a cantar aí. Qual é o som? Qual é o som? Quando nós estávamos aqui adorando, Deus desce na Deus me disse: qual é o som? E veio do céu um som como de um vento impetuoso. Qual é o som? Qual é o som? som? Quando Deus desce na terra, Comece a clamar. qual é o som? Som de um vento impetuoso. Som de um vento impetuoso. Qual é o som? Qual é o som? De um vento, vento, vento. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Fogo! Fogo! Yes, Fogo! Fogo! Cadê o som? Fogo! Esse é o som.
o som. O gabineiro batendo na porta. O gabineiro batendo na porta. Qual é? Se é o som. O gabineiro batendo na porta. O gabineiro batendo na porta. Fogo! Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce Fogo! na terra. Qual é o som? O Qual Senhor é está o me dando som? que essa liderança, Qual toda é o a liderança som? dessa Qual é o igreja som? Quando Deus vai receber um impacto com a glória de Deus. Qual é o som? Qual é o som? E Deus está nos dando esse bairro. Qual é Deus o está som? nos dando Qual é esse o som? bairro. Deus está dando esse Qual bairro. é o som? Qual é o As mãos som? dele está estendida para curar. Qual é o mãos de som? Deus. Qual é o som? Está estendida para libertar. Esse Qual bairro é o som? Qual é do Senhor. Hoje Deus ficou uma estaca e uma bandeira, e a conquista desse bairro é dessa igreja. Eu vejo Deus dando presentes para pessoas aqui. Faz assim com as suas mãos. Deus disse: semeão testemunhas. Semeão testemunhas. Deus está dando dons. Deus está dando dons. Deus está dando dons. Um evangelho e um evangelismo por sinais. Evangelismo por sinais. Segura esse dom aí. Deus vai te usar para ganhar esse bairro através de sinais. Se você quer dar um glória a Deus aí. Evangelho de sinais. Evangelho de sinais. Evangelho de sinais. Fogo. 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 Fogo.